E aí pessoal, hoje nós vamos fazer nossa primeira API. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre a API, os conceitos básicos, vou deixar linkado, vai aparecer no card em cima. E a minha ideia hoje é a gente construir uma API simples para que nos próximos vídeos a gente possa já ter uma base sobre a qual caminhar. A ideia é a gente começar com uma API simples e nos próximos vídeos nós vamos ampliando. A gente vai colocando banco de dados, falando um pouco mais de relacionamento, a gente pode colocar autenticação, autorização, esse tipo de coisa, até, sei lá, chegar lá no final e ter isso aí dentro de um Docker rodando como um microserviço, coisa do tipo. Então não dá para fazer um vídeo só disso, daria um curso gigante para fazer isso tudo, mas a gente pode aos pouquinhos, então talvez num vídeo futuro eu faça referência a esse, aí vocês voltam aqui, dão uma olhada e esse tipo de coisa. Vamos devagar que devagar a gente chega bem longe. Nós vamos utilizar aqui os templates, né, para o Web API. Eu já tenho aqui porque utilizei ele recentemente, mas aqui vocês podem digitar o Web API, vai aparecer. Só tomem cuidado para que seja C#, ASP.NET Core Web API. E aí vocês dão Next, vai dar tudo certo. Dá para fazer também através do console, se você quiser, ó, .NET New Web API -o Test API. Isso aqui é algo que a gente utiliza bastante direto na linha de comando para criar um novo projeto. É a mesma coisa, a única diferença é que um faz pelo console e o outro faz ali pelaquela telinha mais bonita. No caso aqui, o Web API, para dizer o modelo, né, que você quer, que você poderia estar utilizando, por exemplo, MVC ou Razor Page, etc. Então, Web API, esse O Test API aqui é o output, é onde você quer que este projeto seja gravado. Ele vai criar uma pasta com o nome, no nosso caso aqui, Test API, e vai colocar tudo lá dentro. Mas vamos aqui pelo Next, nome do projeto, vamos colocar vídeo API, né? API é a mesma coisa, é que eu tô acostumado a falar API porque é o mais comum no mercado. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou utilizando o .NET 7. Vocês podem utilizar o 6, o 5 aí, que não vai fazer muita diferença pro que a gente vai fazer agora. Em próximos vídeos aí eu especifico se tem que utilizar ou não. Lógico que a cara também, dependendo da sua versão do Visual Studio, vai estar um pouco diferente, mas dá uma olhada porque em geral é a mesma coisa. Aqui eu vou deixar meio que padrão. Não vou colocar autenticação, porque isso no vídeo futuro a gente faz na mão. Já vou deixar configurado o HTTPS. Não vamos colocar Docker agora. Vamos aqui, ó, utilizar o controller, porque o Minimal API também vai ser um vídeo futuro que eu vou falar para vocês. Vamos deixar aqui habilitado o Open API, que é o Swagger, vou mostrar para vocês ainda hoje. E deixo aqui desmarcado para a gente usar o Top Level Statements, porque é muito útil. Vou dar um Create. Já vou dar um F5 aqui para a gente já conversar um pouco em cima do que foi criado e aí a gente vai caminhando. Como vocês podem ver aqui, ó, em cima a gente tem o Swagger. Swagger é aquele Open API que a gente deixou habilitado lá. O Swagger, ele é uma forma facilitadora de você mostrar, por exemplo, para o seu cliente, e no nosso caso, lembre que o cliente aqui provavelmente vai ser outro programador, porque você está desenvolvendo uma API. Aqui a gente está caminhando mais no back-end, a gente vai prover dados, funcionalidades, serviços, para alguém do front-end fazer uma cara bonita e mostrar para o cliente final, vamos dizer assim, que é quem vai acessar pelo aplicativo ou pelo site. Mas aqui no Swagger a gente facilita essa conversa. Porque o que acontece, como vocês viram lá no primeiro vídeo de API. Eu sou o programador que estou desenvolvendo essa API aqui. Como você, o programador que vai utilizar essa API, sabe o que você tem que me pedir, como você tem que me pedir, o que você tem que me passar, o que você vai receber. Lógico que eu posso te mandar um e-mail dizendo, ó, vou mandar assim e você manda assado. Mas dessa forma aqui fica mais bem documentado. Como vocês podem ver, esse Weather Forecast aqui seria uma previsão do tempo. É o padrão que ele faz quando a gente criou ali nova API. Ele cria isso aqui pra gente. A gente já vai modificar. Mas não se preocupe. O Weather Forecast pensa assim, previsão do tempo. Então aqui a gente está fazendo um get, ou seja, obtendo informação dessa previsão do tempo. Quando a gente clica aqui, ó, ele já informa, ó, parâmetros, sem parâmetros. Quer dizer o quê? Que quando a gente faz esse pedido para esse endpoint, como a gente chama, para esse serviço, ó, Weather Forecast, me dá a previsão do tempo. Quando eu fizer esse pedido de previsão do tempo, eu preciso passar alguma coisa? Não, porque aqui está dizendo, ó, sem parâmetros. Não precisa pedir nada, só fala assim, me dá que eu sei o que fazer. Beleza? Se nós fizéssemos aqui, por exemplo, um endpoint
E lembre sempre essa palavra endpoint. Endpoint é só um lugar onde eu chego no final lá, que é onde eu vou pedir para fazer alguma coisa. Ou eu vou pedir um dado, ou vou mandar executar alguma coisa. Então é o endpoint. Então, por exemplo, a gente cria um endpoint que eu quero saber a lista de clientes. Eu preciso passar alguma coisa? Vamos fazer de conta que a gente gerencia várias empresas. Então a gente tem a empresa A, B e C. Quando eu pedir a lista de clientes, eu quero da empresa A, B ou C. Então talvez lá a gente tenha que delimitar. Olha, quando você pedir lista de clientes, me informa a empresa que você quer saber. Aí aqui onde tem no parameters, no caso sem parâmetros, eu teria parâmetro. Sim, tem um parâmetro aqui que, sei lá, poderia ser um inteiro, um int, com o ID da empresa, o código da empresa, ou sei lá, uma string com o nome da empresa. Tá vendo? Cada um pode ter uma ideia na hora de fazer. Eu acho que seria melhor com o nome da empresa. Ok. E como que você fala isso para o cliente lá que está utilizando a sua API? Como a gente sabe que mandar essa comunicação, por exemplo, por e-mail, por WhatsApp, seria muito informal, seria muito fácil de dar problema, isso aqui é uma documentação. Então ele já saberia, ele chegaria aqui e teria escrito aqui, ó, string nome da empresa, ou inteiro ID da empresa, ou inteiro código da empresa. Então aqui é uma forma de documentar. Mas vamos seguir aqui, ó. Response seria a resposta, ou seja, o que o cliente que vem nesse endpoint aqui, nessa API, pedir informação, o que ele recebe? Ele precisa saber. Ah, aqui é a previsão do tempo. Eu recebo uma previsão do tempo. Ok, mas como que está formatada essa previsão do tempo? O que tem dentro dessa informação? Tem o dia? Tem a data? Tem a hora? Tá dizendo que vai chover ou não? Tá dizendo a temperatura? Isso a gente não sabe. A gente vai saber dando uma olhada na descrição da resposta aqui. Eu vou diminuir um pouquinho, mas eu já aumento o zoom. Só para mostrar para vocês que eu tenho aqui a resposta e tem o esquema. O esquema, ele me dá um pormenor do dado que você vai receber. Eu já demonstro para vocês, mas só para mostrar que no Swagger aqui ele já tem tudo. Mas vamos focar na resposta. Aqui ele está dizendo que a gente pode ter um retorno 200, que é um status code, que a gente utiliza muito. A gente não utiliza tanto coisa por escrito, porque pode ter erro. A gente utiliza código. 200 é o quê? Deu ok. 404, não encontrado. 500 é um determinado tipo de erro. Então tem vários números ali que a gente pode utilizar. No caso aqui, o nosso endpoint, ele vai dar um retorno 200, dizendo, ó, ok, sua solicitação teve uma resposta, ok. E junto com esse código, ele vai mandar esse retorno aqui, que é um texto, no caso, a gente sabe que é um JSON, mas o JSON é um tipo texto. E o esquema tá lá embaixo, eu já mostro para vocês, mas ele vai estar mostrando aqui, ó. Vou te devolver algo assim, ó. Um JSON desse jeito aqui, que dentro dele, ó, esse símbolo aqui mostra que vai ser um array, vai ser um conjunto. Então eu posso ter uma lista de coisas, não necessariamente vai ser uma. Então a gente já sabe, por esse símbolo aqui, esse colchete aberto, e obviamente ele fechado lá embaixo, que dentro disso vai ter uma lista de coisas. Que coisas são essas? Ó, é um objeto, isso aqui demonstra que é um objeto, que vai ter data. Esse data a gente já vê que é um outro objeto. Como que a gente sabe disso? Porque ele já abre aqui, ó, essa chave, mostrando que dentro do data tem mais coisa. Isso até tá me dando uma ideia de fazer talvez um vídeo sobre JSON, XML, mas o que você precisa saber é, toda vez que você vê essa chave, quer dizer que dentro do que está a chave, tem mais informação. Então a gente tem aqui, ó, primeiro, esse objeto maior, mas que dentro dele vai ter data, temperatura C, que é Celsius, temperatura F, que é Fahrenheit, e um sumário que seria um resumo. Ah, tá sol, tá bom, tá frio, tá gelado, tá nevando. Seria meio que um resumo das informações. Porque às vezes a gente só quer essa informação. Vai fazer calor, frio, vai chover. Então esse ali ele te dá um sumário. Veja que é uma coisa inventada por eles. Seguindo, a gente tem essas 4 coisas. Mas a gente já percebeu que essa primeira coisa, que é um objeto, que é o objeto date, que é uma data, ele é um objeto por quê? Porque ó, ele abre uma chave. E aí eu sei que dentro dele eu tenho ano, mês, dia da semana, dia do ano, número do dia. Então aqui eu tô te mostrando o contrato. Você sabe aí, quando você for consultar a minha API, o que eu tô te entregando, a quantidade de coisa. Você precisa utilizar tudo isso? Não precisa. E aqui os esquemas. Essa parte aqui é um pouco mais técnica mesmo, porque como eu disse, a gente está falando de informação aqui. A informação, ela tem que ter um esquema mesmo. Isso aqui que a gente chama o esquema dela, ó. Vou te dar desse jeito. Não pode ter surpresa, não é igual uma comunicação falada, na qual, por exemplo, se você me pergunta,
segunda-feira vai chover? E eu falo, sim, vai chover, dia 30 vai chover. Ó, sim, vai chover, dia 30 vai chover. Muito provavelmente eu tô dizendo que dia 30 é a segunda que você me perguntou. Mas veja que eu já coloquei aí uma coisinha de dúvida. E a dúvida na hora aqui da programação, ela dá pau, ela dá bug. Porque você perguntou segunda, mas eu respondi dia 30. Será que dia 30 é segunda? Então a gente tem que ter a conversa bem alinhada. Bem sabendo, ó, eu vou te perguntar como dia da semana, você me responde como dia da semana. Ou mesmo que você me responda como data, eu já sei que é a data da próxima segunda. Porque quando você fala segunda vai chover, na nossa conversa do dia a dia, no informal, eu imagino que é a próxima segunda que você está falando. A partir de hoje é a segunda que vier. Mas isso é uma coisa que a gente já tem como costume. Computador não tem isso. Computador tem que ser muito bem acertado. Eu tô batendo muito nessa tecla, eu tô girando em cima desse assunto, porque isso dá muito problema. Não só na parte falada, porque acontece isso no nosso dia a dia, mas assim, quando a gente está falando de desenvolvimento, não pode ter achismo, não pode ter suposição. Tem que ser um negócio especificado. Do jeito que a gente combinou, do jeito que a gente criou a interface, como a gente fala, é como a gente vai se tratar, é como a gente vai se corresponder. Então aqui a gente tem a data, né? Então ele mostra que a data é formada por isso aqui, então tem ano, tem mês, etc. Ó, dia da semana, se você clicar aí você vai ver que ele mostra que é um enum, tem alguns valores pré-determinados, que no nosso caso é de 0 a 6, simbolizando os dias da semana de 0 a 6. São 7 dias da semana, começa no 0, então obviamente vai do 0 ao 6. Dia do ano, número do dia que a gente pode verificar, mas na verdade isso não vale pra gente, não interessa. Então como ele usou o dia da semana que ele exemplificou pra gente aqui, acaba sendo mais do mesmo, mas é importante para ter certeza. O Weather Forecast seria a informação principal que a gente recebe. Lembra que eu falei? A gente recebe um array, porque eu mostro lá que ele começa com os colchetes, um array de informações. As informações são essas aqui. Então a gente sabe que o Weather Forecast, a gente recebe, é formado por data, e aí a data, ó, é esse date only, que faz referência a este date only aqui. Então a gente sabe que aqui a gente recebe o date only, que é formado por tudo isso aqui. E dentro disso aqui a gente ainda sabe que days of week é isso daqui. Então, veja que está tudo muito bem explicado. Mas voltando, então a gente sabe que esse Weather Forecast é formado por uma date, que é uma data, né? Que é formado daquele jeito que a gente já explicou ali. Temperatura IC, temperatura F e sumário. Pronto. Ainda diz o que é. Temperatura C, o que eu estou esperando? Um integer. Temperatura F, o que eu estou esperando? Um integer. E sumário vai ser um string. Então sumário eu sei que vai vir escrito. Alguma coisa escrita. É tal coisa. Beleza? Então a ideia aqui era mostrar que o Swagger faz isso tudo para você. Eu vou modificar essa API e vocês vão ver que o Swagger faz pra gente. Eu não preciso vir aqui e modificar, ó, agora eu tirei, não tem mais aquele date, agora o meu date é data, ou o meu date virou outra coisa porque eu tô fazendo outra API, e aí eu escrever. Não, o código lá por trás ele é gerado pra gente, isso é uma facilidade imensa. Vamos só finalizar o Swagger aqui mostrando, porque eu ainda não utilizei a API. Eu vou aqui ó, no Try It Out, executar esse botãozão azul, ó. O que ele fez agora? Ele foi lá na API que o Visual Studio criou pra gente, como template, e consultou. Olha a resposta aqui. Aqui eu tenho uma série de informações, né? Esse curl aqui seria uma forma de eu fazer essa mesma solicitação que eu fiz, essa requisição que eu fiz clicando no botão, eu poderia criar através do curl lá no prompt de comando. Eu digitaria do jeito que está aqui e ele acessaria esse Weather Forecast e traria para mim a mesma coisa. Porque tem coisas que a gente pode otimizar fazendo através da linha de comando. Mas não veio o nosso caso. A URL que ele acessou foi essa daqui. E o que ele teve de resposta? Um código 200, que é tudo ok, né? Sucesso. Então aqui, como a gente já tinha visto, ó, abertura de colchete quer dizer que é uma coleção, é um array, é uma lista de algo. Então aqui, ó, cada vez que você vê uma chave dessa aqui, é um item desse array. Então aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro, e assim vai. Cada uma dessa aí é uma previsão do tempo. E o que a gente tem lá dentro? A gente já tinha visto, ó, data, temperatura em C, temperatura em F e o sumário. Veja que nem tudo ele utilizou aqui, ó. Lá na data, ele podia ter utilizado o dia da semana, ele não utilizou aqui. Ele utilizou só dia, mês e ano. Mas era possível, tá mostrando lá no esquema aqui, pode ter.
E aí a gente poderia até fazer um esquema um pouco mais restrito, dizendo, ó, eu não vou usar, eu vou usar só dia, mês e ano. Mas aí é uma opção de design. O cara que desenvolveu isso aqui, ele resolveu fazer dessa forma. Eu confesso que eu faria diferente. Eu diria, olha, então a data eu vou te entregar em tal formato. Mas aqui esse formato é facilmente conversível em data. Se você pegar esse JSON, né, que isso aqui é um formato de JSON, e você desserializar, ele vai transformar isso aqui em data. Mas vocês vejam que respeita lá, ó, temperatura em C, temperatura em F, tudo como a gente viu. Mas isso aqui era realmente só para mostrar a facilidade do Swagger. Agora a gente vai mexer na nossa, de forma rápida, porque esse vídeo já está muito comprido, mas como eu falei, a ideia hoje é a gente começar, é ter a base para construir em cima posteriormente. Vou fechar isso aqui, vamos voltar para o nosso Weather Forecast. Um projeto Web API, ele é basicamente um projeto MVC. Os dois conseguem, inclusive, conversar. Eu consigo colocar uma parte do MVC aqui dentro, a parte de views eu consigo pôr aqui dentro. Eu posso, num projeto MVC, fazer só controllers de API, não tem problema. Na verdade, quando a gente pede ali me dá um projeto MVC ou me dá um projeto Web API, o que ele faz pra gente é uma facilidade. Eu acho que ele vai trabalhar só com API, então. E aí faz assim, vai trabalhar com o MVC, então já te dou as views aqui pra você poder caminhar dali. Mas nada impede, por exemplo, da gente criar uma solução vazia e ir colocando essas coisas. E um projeto Web API, ele na verdade, da forma que a gente está estruturado aqui, ele é um projeto MVC que a gente pode dizer que não tem o V. O MVC, o V é de view. A gente não tem uma view. A gente até pode considerar que aquele JSON que aparece lá no final seria uma view. Mas vamos deixar de lado. Então a gente tem um MVC. O M aqui, no caso, o modelo dele é esse Weather Forecast, que ele tem um modelinho aqui, ó, que é uma classe, né? Onde tem data, date only, que a gente viu lá no Swagger, temperatura C, temperatura F e o sumário. Tem o C do controller, que é isso aqui, ó. Quando a gente foi lá e apertou lá o try out e deu o execute, ele veio bater aqui, ó. Ele foi fazer esse get aqui e receber, na hora ele monta aqui, né? Um rangezinho, um conjunto de forecast, de previsões e devolve pra gente. Beleza? Aqui, ó, vou explicar para vocês o que acontece quando você está usando lá a API. Na hora que a gente deu aquele execute, que o Swagger, aquela telinha bonita, veio puxar aqui as previsões. Ele veio até aqui, bateu nesse controller. Primeira coisa que vocês podem reparar é, diferente do controle do MVC, o controller aqui é um controller base. Eu até podia usar aquele outro controller, que é só controller. Controller base, controller. O controller base, ele tem outras propriedades. Ele não trata, por exemplo, a questão do view. Não tem necessidade, porque se a gente está criando um controller base, a gente só vai tratar dados. A gente vai devolver dados. E aí a gente pode fazer dessa forma. Não que se eu utilizasse o outro controller lá do MVC, o controller, só controller, eu não pudesse fazer. Eu poderia dar uma resposta JSON. Mas é um trabalhinho a mais. Isso aqui é só uma facilidade. O controller base também vai ter uma outra questão de controle de quando ele recebe informação. Lá no futuro, quando eu fizer a gente mandando um formulário, na hora que ele bater aqui, como ele é um controller base, ele já sabe que ele tem que fazer algumas verificações. A gente não precisa pedir, coisa que se fosse num controller normal, precisaria fazer. Então é esse tipo de coisa. Mas assim, no que importa mesmo, no grosso, não muda nada. Aqui ele só criou isso aqui, vamos dizer que é uma gambiarra, né? Porque ele não ia acessar um banco de dados. Lembre, isso aqui é um template bem simples. É só um resumo aqui do que ele pode usar de sumário. Para dizer, tá quente, tá frio, tá morno, tá gostosinho, vamos dizer assim. Ele faz aqui e depois ele pega de forma randômica só para preencher. Lembre que esses dados não têm validade, ele não está fazendo uma previsão do tempo real. Aqui a gente tem um logger que a gente recebe, é um padrão, né? A gente recebeu o logger aqui através de injeção de dependência, tem vídeo aqui falando, para caso você queira utilizar. Ele não usa o log aqui, a gente também não vai utilizar, a gente utiliza no futuro, mas só para você saber que ele recebe esse serviço aqui de log, que ele sabe que ele pode usar. Se eu quisesse, por exemplo, aqui no get, falar, ó, logaram aqui, pediram tal hora pediram informação sobre o tempo, eu utilizaria esse logger aqui. E a gente entra na cereja do bolo, que é aqui, ó, o Get Weather Forecast, que ele é um get, ou seja, ele recebe uma solicitação e devolve o que, ó? Repare que ele já faz aqui, ó, enumerable range. Ele já cria aqui essa coleçãozinha de coisas. Ele fala aqui, ó, de 1 a 5. Então ele inicia no 1, vai até o 5. Ele só está fazendo aqui de uma forma que não precise consultar um banco de dados, uma coisa do tipo. Ele cria aqui aleatoriamente 5 itens para devolver para a gente.
Então ele cria a data aqui, ele cria um valor entre menos 20 e 55 de temperatura Celsius, cria o sumário aqui e devolve pra gente. Veja que o Fahrenheit, ele nem tá aqui. Se você foi atento ou atenta, talvez você tenha visto que aqui na classe Weather Forecast que a gente está devolvendo, a temperatura em Fahrenheit ela é calculado. Tem a formulinha aqui, a formulinha padrão, a gente aprende na escola lá. 32 mais, tal, divide, etc, dá o valor. Então ele só calcula lá em Celsius e a própria classe aqui já faz o trabalho de converter para Fahrenheit, devolve lá para a requisição. No fim, isso já estava como retorno aqui, ele converte para array e retorna e manda lá para a gente, que é o que a gente viu naquela telinha. Fácil, bem simples. Agora, de forma muito rápida e muito simples, a gente vai mexer, vai criar, vamos dizer assim, a nossa API, o nosso endpoint. É o que o nosso vai fazer alguma coisa, beleza? Só peço que se estiver sendo útil para você, já deixa um like aí, se inscreve no canal, que a gente está crescendo aqui, mas o like ainda é muito importante para divulgar o meu trabalho. E se gostou do vídeo, manda para alguém. Quem sabe alguém que está aí tentando entrar na parte de back-end, que ainda não sabe muito bem o que é API, manda para essa pessoa que, quem sabe, não vai ser útil para ela também. No padrão que eu costumo fazer, eu vou criar uma pasta chamada Models, criei aqui o cliente e vou fazer algo super simples. Pronto, ID e nome. Vou criar um outro controller. O padrão do controller mantém o mesmo. O nome do que você quer, geralmente é um substantivo, né? Cliente, termina com controller. Isso é um padrão aqui do MVC no ASP.NET. Puxei o controller base e posso, inclusive, copiar coisas daqui. Ó, isso daqui não é necessário, mas eu posso colocar. Em geral, a gente coloca, que é o que eu te falei. Ele acaba fazendo algumas outras coisas quando você coloca API Controller, mesmo estando aqui o controller base. Route é a parte da rota, é como vão chegar aqui no nosso endpoint, qual é o endereço que vão utilizar. No caso aqui, o controller, entre os colchetes, ele utiliza o nome do controller, que no caso aqui é cliente, não controller, é só cliente. Então ele já sabe que o nome... Eu poderia colocar outro nome? Poderia apagar e colocar, sei lá, sapato. E aí você teria que digitar o nome do site, /sapato, e ele cairia aqui. Vou copiar isso aqui, ó. A gente tem aqui o quê? Um get e o nome também, que ele utiliza lá para achar. Eu poderia simplesmente usar o nome que está aqui ou o nome que está aqui. Tanto faz. Na verdade, nem interessa muito, porque quando a gente está utilizando um padrão mais REST, ele vai procurar pelo verbo, que seria o get. Na verdade, o que ele vai precisar fazer é, no meu controller, bater pedindo um get. Ó, um get disso daí. Aí ele vai te devolver determinada informação. Então eu posso simplesmente, ó, nesse caso aqui, vou deixar só HTTP GET, obtém cliente, no caso clientes, lista de cliente. Eu poderia criar uma lista de cliente aqui, mas vamos fingir que já para começar a ter uma ideia mais estruturada da questão do repositório. Criei esse repositório fake para não perdermos tempo agora que o vídeo já está grande acessando o banco de dados. Futuramente a gente põe isso no banco de dados. Mas pensa que isso aqui faz o papel do seu repositório. Ele vai até o banco de dados e traz para você informações que estão lá. No nosso caso aqui, a gente só vai dar um return cliente repositório.clientes. Só isso. Vou salvar aqui para limpar os usings ali. Vamos executar para ver o que acontece. Olha o que eu falei sobre a questão do Swagger. Sem a gente fazer nada, ele já colocou nosso endpoint aqui, que é o cliente, né? Tem aqui o controller e o que está dentro do controller, que a gente chama de action, mas é o get, né? Que eu estava falando para vocês. Ele já colocou o esquema aqui e isso aqui já está documentado. Se você manda isso aqui para outro programador, ele já tem uma boa ideia do que está acontecendo. Inclusive, ele já coloca aqui para a gente fazer o teste. Eu posso dar um try out, execute. Ó, ele trouxe aqui para mim, ó, Mariano e o Matheus. Tá aí, tudo certinho. Ele já explica que a resposta é um código 200 e que o tipo é esse ID, vai ser um inteiro, e um nome que vai ser uma string, que é o nosso cliente que está aqui embaixo. Olha lá, inteiro e string. Perfeito. Olha lá, nosso cliente lá, que ele trouxe direto da nossa classe, a gente não precisou fazer nada, dizendo que o ID
é um inteiro e que o nome é uma string. Pronto, perfeito. O outro programador, quando acessar aqui o nosso serviço, ele já vai ver, opa, tem aqui um endpoint que devolve os clientes, que é isso aqui. Cada cliente é formado por ID e nome. Ele já vai saber que é uma coleção, porque tem aqui ó, os colchetes indicando que é uma coleção. Então veja só, a gente criou uma API rapidamente, o vídeo na verdade foi comprido porque eu estou explicando, mas a gente criou rapidamente. Lógico, falta coisa que falta, a gente teria que colocar ali os repositórios direito, injeção de dependência, autenticação, esse tipo de coisa. Mas isso a gente vai fazer passo a passo, mas também vocês vão ver que não é tão trabalhoso assim. A ideia aqui realmente era pegar mais, fazer uma base ali para que nos vídeos futuros eu faça uma referência, ó. Vamos construir a API, eu estou partindo daqui, se você não entende, entra nesse vídeo aí e dá uma olhada. Aí vocês vêm nesse vídeo aqui, fazem basicamente o que eu fiz e a gente parte dali, beleza? Porque nos próximos a gente já entra com um banco de dados, que é meio que já dá uma magia na coisa, a gente começa a fazer cadastro e aí a coisa fica mais legal, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido chegar até o final aqui, já sabe, curte, compartilha, se inscreve, manda para alguém que pode gostar desse tipo de vídeo e vejo vocês no próximo código.